dos Mundos de 1953, Spielberg uniu-se à ILM mais uma vez para levar a narrativa visual a um novo patamar. Eu tive uma ideia maluca enquanto fazia meus storyboards. Rascunhei um diálogo de 3 minutos entre as crianças e Tom Cruise no carro, depois que eles fogem de Nova Jersey. Comecei a esboçar os cortes, os closes, tomadas de perfil por cima dos ombros. E joguei tudo fora porque não estava empolgante. E pensei, deve ter outro jeito. E se eu fizer em uma tomada só? Falei com o pessoal da pré-visualização e pré-visualizei a cena com câmera móvel. Ela atravessava o carro, saía pela janela de trás, depois passava pela estrada para mostrar outros carros passando e depois voltava pela janela. Era um sonho impossível e eu sabia disso, porque eu não sabia onde ligar, onde ficariam os cortes, como colar essas partes separadas para que parecessem uma só tomada. Mostrei a pré-visualização para o Murray e ele me disse de cara, sem parar para pensar, podemos fazer em 2 tomadas. E eu perguntei, e o corte? Ele disse, quando voltar pela traseira do carro. E aí você recua a câmera para uma tomada de cima, enquanto o carro vai para o ponto de fuga. Então, o Dennis achou que aquilo não teria problema. Quase não dá pra ver que tem efeito nessas coisas porque não tem cortes de câmera. É quase como um documentário. E isso dá um ótimo senso de surpresa. É muito mais realista e imediato. E isso é difícil de fazer com qualquer tipo de efeito. Cada detalhe da coleção do que já fizemos na história dos filmes que produzimos acaba entrando no filme em que estamos trabalhando agora. Transformers representa um acervo colossal de todas as ideias que tivemos até hoje. Nos dias de hoje, com efeitos digitais, já aprendemos a fazer objetos duros e brilhantes? Já. Mas já aprendemos mesmo como iluminá-los? Aprendemos mesmo a animá-los de forma realista? Ou, digamos, de um jeito mais legal? Não. Estamos sempre reavaliando o que dá para melhorar. E aí começamos a desenhar os robôs. Acho que no começo, muitos deles eram feitos de materiais duvidosos, com cara de computação gráfica. Então começamos a fazer os robôs com fragmentos de ossos para parecer, sei lá, coisas alienígenas, espaciais, sei lá o que era aquilo. Michael Bay, nosso diretor, e eu ficávamos mudando de ideia até que eu disse, quer saber? Isso não tá dando certo, vamos fazer com peças de carros. E começamos a desenhar baseados em coisas reais, porque quando vamos ao cinema e vemos uma coisa que não entendemos direito, parece falso. Se quer algo fotorrealista, o que isso quer dizer? Deve parecer uma coisa feita por pessoas. E por isso fomos todos na direção de um design, mais ou menos, de coisas conhecidas. Acho que as cenas de transformação do primeiro filme são algo que as pessoas nunca tinham visto. Eram mais de 10 mil peças que se moviam. E todas essas peças tinham que se articular entre si. A tecnologia para isso ainda não existia, então a ILM, mais uma vez, ficou na vanguarda da revolução tecnológica. Em Homem de Ferro, usamos o aprendizado deles com Transformers. E isso me deixou à vontade para ser ambicioso com o filme, porque sempre fui um pouco cético com efeitos digitais. Principalmente porque, em muitos casos, não foram feitos direito. Nosso desafio inicialmente era impressioná-lo com a ideia de que podíamos fazer uma armadura que parecesse integrada e realista. Adoro essa armadura! Outra questão era que havia as belíssimas armaduras físicas criadas pelo Stan Winston Studios. O Robert estava achando desconfortável e a gente acabava tirando uma ou duas peças só para ele ter mais liberdade nos braços. Mas ainda atrapalhava, então fomos tirando mais peças até que por fim eu disse, olha, vamos tirar tudo.
Com base no que já fizemos, tenho certeza de que podemos substituir tudo. Então fizemos, tiramos tudo e eu estava colocando os sensores e o Robert disse, eu te amo. De tão feliz que estava por poder atuar direito e para colocarmos tudo digitalmente depois. Uma hora durante o processo, eu tava comentando uma cena, dizendo que não acreditava num certo reflexo, que ele parecia falso pra mim. E foi aí que o Ben Snow, que era o supervisor da ILM, disse, essa é a de verdade. Eu critiquei a armadura real, achando que era a digital. E foi aí que eu soube que tínhamos superado o limite. E dali pra frente eu vi que essa tecnologia era boa. Eu já não conseguia mais ver a diferença. E a questão passou a ser, como planejar as cenas para nos beneficiarmos ao máximo do que a ela faz bem e não exigir nas cenas o que a tecnologia não faz bem. Então agora eu acho que quando vemos efeitos ruins é por falta de planejamento do diretor e não culpa do artista que trabalhou neles. E é um grande salto, uma grande mudança. Então eu acho que agora cabe ao diretor aprender mais sobre efeitos digitais, porque é uma ferramenta definitiva. A armadura é a estrela do Homem de Ferro e é pra ver a armadura fazer coisas que a gente vai ao cinema, quando as porcas se soltam e as botas sobem e as coisas se acoplam no braço e coisa e tal. Você fica querendo ter uma daquelas e a capacidade de fazer você querer ser aquele personagem é o sonho de todos os caras que trabalham naquele lugar pensando... Seria tão legal. E se ela fizesse tal coisa, eles nos fazem querer ser os personagens, querer ver acontecer. Em 2009, o diretor J.J. Abrams revigorou o universo original de Star Trek com a ajuda dos ilusionistas da ILM. O primeiro desafio foi criar uma nova nave Enterprise. A questão com a Enterprise era, nós não podíamos inventar muito, pois ela é muito emblemática. Eu sabia que estava lidando com fãs muito fiéis que ficariam muito irritados, independente do que nós fizéssemos. Então eu pensei, vamos só atualizar um pouco, sabe, mantendo a forma básica. Há sempre uma certa pressão. Lembro de quando fizemos a nova Enterprise para o Star Trek de J.J. Abrams. Quando a primeira imagem foi revelada ao público, parecia que queriam matar a gente. Falamos até de um programa de proteção ao artista. Todo mundo ficou, ah, meu Deus... Ficaram irritados, mas aí o filme estreou e eles adoraram. O incrível foi que a ILM pegou os conceitos que fizemos e criou algo realista. Eles deram vida, sabe, à nave. O Star Wars tornou impossível fazer qualquer coisa nova. Não existe sistema climático, terreno, ambiente, cor de personagem ou número de braços e pernas. Nada. Ele já fez tudo nos últimos 3 filmes. Provavelmente foi feito muito mais do que em todos os filmes de ficção juntos. E me diziam, Star Trek veio antes de Star Wars. Mas isso não me ajuda em nada porque George já fez tudo. A ALM aproveitou o máximo dos efeitos reais e digitais, filmando 2 mundos muito diferentes lado a lado. A apenas 10 metros de distância, no estacionamento de um estádio, criaram a cena de Kirk perdido no gélido planeta Delta Vega, feita em um set parcial sob o céu ensolarado de Los Angeles. Foi um truque muito divertido filmar tudo tão perto e, ainda assim, fazer parecer tão distante. Tem um estágio da iluminação que é muito mágico e quando você o atinge, você faz... Você pode trabalhar numa cena por meses e quando vai ao cinema ver um filme em que trabalhou, vê a plateia reagir a alguma coisa e pensa, nossa, que incrível. É muito gratificante nesse aspecto. É um grande esforço organizacional e artístico. O fato de não funcionar tão bem é um testemunho de como a ILM é feita e das pessoas brilhantes que trabalham lá. É uma equipe incrível, imensa e incrível. Em 2005, a ILM se mudou de Marine, do outro lado da ponte de Golden Gate, para um complexo de 90 mil metros quadrados em uma área histórica. Nesta casa que Star Wars construiu, a equipe de magos dos efeitos especiais da ILM continua superando limites. Da origem humilde num pequeno galpão em Van Nuys até instalações de última geração, eles levaram as antigas tecnologias analógicas a uma nova era digital, mudando a indústria a cada filme. Ao longo dos últimos 35 anos, a ILM criou efeitos visuais para quase 300 filmes.
Suas inovações e técnicas foram reconhecidas com 15 Oscars de melhores efeitos especiais, 23 indicações e a Medalha Nacional de Tecnologia. Em cinemas por toda a parte, eles nos transportam para outros mundos com magia, a magia do cinema, sempre inspirados a criar o impossível. Acho que o maior desafio da ILM é sua própria reputação, continuar crescendo e expandindo e manter o padrão que eles criaram. É um trabalho muito complexo e exaustivo, mas se tornou algo comum. E a expectativa é que, quanto mais isso for feito, vai ficar cada vez mais banal. A competição do exterior tem sido muito dura, com salários mais baixos do que aqui. Como trabalhar melhor e mais rápido sem perder a qualidade? Muitas pessoas que passaram pela ILM criaram suas empresas e também estão fazendo coisas ótimas. E nós tentamos manter a vanguarda e pensamos na próxima coisa que teremos que fazer melhor que os outros. A obra da ILM é algo de que me orgulho muito. Basta olhar para tudo o que a ILM já fez. É a história do cinema, da última parte do século XX e do início do século XXI. As coisas continuam acontecendo na ILM e isso é o mais notável sobre eles. Não é como se tivessem feito sucesso e pronto. Eles sempre encontram maneiras de reinventar a empresa e de inovar. Eu acho que a maior realização da ILM não é nenhum filme. É terem conseguido realizar o sonho de todo o diretor, que é a capacidade de fazer qualquer coisa. A capacidade de continuar nos fazendo acreditar naquilo que vemos é a verdadeira genialidade do que eles fazem. George disponibilizou a empresa para todos os estúdios e para todos os diretores. E, essencialmente, foi a primeira vez que isso aconteceu. Uma empresa foi criada para todos nós, para que todos pudéssemos realizar os nossos sonhos impossíveis. George os tornou possíveis para todos nós.